Já Govinda não está ali, não. Pessoal, Balarama e o Shri Krishna Jai सबसे पहले मेरे गुरुपाद वरुण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज। Então, eu presto as minhas reverências aos meus Diksha Guru, Shishimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, meu Siksha Guru, Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a Shishimad Bhaktivedanta Trivikram Maharaj, Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os sannyasis aqui presentes, e todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui, as minhas amadas mães, a todos que estão ouvindo o Harikatha, a todos eu ofereço meus Dandavats para nós. Nós acabamos de ouvir sobre como hoje é um dia auspicioso, um dia tão importante, porque o meu amado Gurudeva nós estamos observando o dia do desaparecimento dele. Quando eu faço o Radha Kunda, o Parikrama do Radha Kunda, eu me lembro, às vezes, alguns dias, eu me lembro de Guru Padma. Nós observávamos isso muito bem. E para um Pujapad Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj, hoje também é o desaparecimento dele. No mês de Kartika, muitos acharyas aparecem, ou muitos dias de aparecimento ou desaparecimento acontecem. São belíssimas ocasiões. Então, hoje é o dia do desaparecimento de Guru Padma nesse mês de Kartika. O aparecimento ou desaparecimento dos devotos puros e Vaishnavas é apenas algo que dissemos, porque na verdade eles estão eternamente presentes conosco. Se nós analisamos profundamente dessa perspectiva, iremos compreender isso, que o aparecimento e desaparecimento são a mesma coisa. Assim como o sol está sempre nascendo, mas, dependendo da perspectiva e da visão, nós vemos que o sol está nascendo ou que está se pondo. Então, da mesma maneira,
Guru e Vaishnava estão eternamente conosco sempre. E nós ouvimos que Nita Lila Pravista, Om Vishnupada, Stotra Chat, Shishimad, Vedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele nunca comemora o desaparecimento do Prabhupada, há sempre apenas aparecimento, porque Guru Padma está eternamente presente conosco. Nas Escrituras está dito, na separação no dia do desaparecimento, nós iremos lembrar deles mais. O humor de você estar endividado vai ficar maior nesses dias. A misericórdia que ele dava, o olhar. O discípulo irá compreender isso definitivamente. Guru Padma é muito misericordioso. Bhaktivedanta Swami Maharaj dizia sobre seu Gurudeva Bhaktisiddhanta Prabhupada. E ele dizia, o meu Gurudeva é muito glorioso. Eu era uma pessoa tão egoísta, uma alma caída, mas o que ele fez de mim? Ele me pegou pelos cabelos e me fez me render aos pés de lótus dele. Então ele falava isso. Então, acho que Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que lá falava isso. Eu já ouvi falar sobre a misericórdia, a magnanimidade de Mahaprabhu, mas ele não me deu misericórdia. Eu já ouvi sobre as misericórdias de Srimati Radhika. E mesmo a glória dos acharyas anteriores eu já ouvi. Mas eu sou um grande pecador. Ninguém me deu abrigo. Mas o que Guru Padma, pela sua misericórdia, ele me deu um local nos seus pés de lótus. E eu me rendo aos seus pés de lótus. Nas Escrituras é explicado que quanto mais e mais nista condensada você estiver no seu Guru, essa mesma nista nós teremos pelo Senhor. Por isso tem esses loucos aí, Yasha Prasada, Bhagavat Prasada. Pela sua misericórdia, Deus derrama a sua misericórdia. Pela misericórdia do Guru, o Senhor derrama a sua misericórdia. De outra forma, não. Então, as glórias de Gurudeva vêm em todas as Escrituras. Pelo Yoga Mantra, Jiva Goswami Pada comenta, mantra é Guru. E Guru é mantra, é uma forma de mantra. Porque não é que você aceita o mantra de um Guru depois de outro, isso não vai funcionar. Você deve ter nista nos pés de lótus do Guru. E quando você cantar os mantras, tudo se manifestará no coração. É por isso que se dá dessa forma, acontece dessa forma. Nas Escrituras, muito se fala, é muito discutido nas Escrituras esse tattva. Quando eu era um pequeno menino, numa idade muito jovem, eu ouvi esse kata diretamente da boca de Gurudeva. Eu estava em Navadvipa, no templo de Navadvipa, onde eu cheguei primeiramente, e depois de alguns meses,
Shila Narayana Goswami Maharaj estava lá e ele me deu o Harinama. E depois de 2 meses, Shila Vamana Goswami Maharaj entrou na Devananda Gaudiya Mata अधिक रूप में शास्त्र ठीक करने के लिए सिलीगुड़ी और असम उस प्रदेश में अधिक रूप में ele tinha ido a Siliguri चार अधिकार से क्यों गोदान में जो क्लाइमेट e tinha ido pregar em Siliguri, शरीर के जो है porque o clima de lá era mais apropriado para a sua saúde. Ele não ficava muito em Navaduipa porque a condição da sua saúde era assim. Então ele ficava mais em Siliguri e Assam, porque o clima era mais apropriado para a sua saúde. Então, naquele momento, depois de 2 meses, quando Gurudeva retornou, na Gaudiya Vedanta Samiti só havia um acharya. As Diksha, as iniciações, eram apenas dadas por Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Harinama, Srila Narayana Goswami Maharaj costumava dar. Após receber instruções de Srila Vamana Maharaj, ele começou a dar Harinama. Há documentos escritos a esse respeito. Havia apenas um acharya para dar Diksha. Srila Padma Srila Narayana Goswami Maharaj, pela instrução de Srila Vamana Goswami Maharaj, começou a dar Harinama. Ele costumava viajar muito pouco no norte da Índia, porque o clima não era muito bom para a sua saúde. Então, por isso ele permitiu que Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, desse Harinama no norte da Índia, porque Srila Vamana Goswami Maharaj não ia muito, porque a saúde dele não permitia isso. Para evitar críticas, isso foi escrito. Em ambas as línguas, em Hindi e Bengali, é o documento escrito. Aqueles que tiverem desejo podem dar iniciação. Gurudeva era muito generoso. Eu me lembro de ouvir da boca de Gurudeva, quando ele apareceu na Bengala, ele foi ao Navaduipa Marikrama em Mayapur. E primeiro ele tomou o Dashana de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Após o Parikrama, todos retornaram às suas casas. E após o Parikrama, a mãe dele queria levar ele de volta para casa. Mas ele falou, não, eu compreendi quem são meus pais de verdade e não vou voltar para casa. Srila Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj disse isso quando era criança. Eles são meus melhores amigos, são minha mãe e meu pai. São quem? Aqueles que nos dão Bhakti para nós. Eles são meu pai e minha mãe. Quem? Aquele que está me dando Prema Bhakti. Eles são minha mãe e meu pai. Quem é meu melhor amigo? Aquele que dá Krishna Prema é o meu melhor amigo. Então, Srila Gurudeva, ele se rendeu aos pés de lótus de Prabhupada. Quando ele tinha 7 ou 8 anos de idade, ele tomou Harinama Diksha de Prabhupada. Então,
Para ficar no templo, o Harinama era dado e depois de um ano poderia tomar Diksha. Então ele tomou o Harinama. Naquele tempo, o Narahari Prabhuji era o administrador do templo. E sob a orientação dele, Sadhana Sevaka Brahmachari costumava servir. Rishikesha Maharaj explicou muito bem como embora desde criancinha, ele costumava servir todos os Vaishnavas. Naquela época, no templo, havia muitos brahmacharis e sannyasis. E para cada um, ele botava um assento para cada um. Era feito de madeirinha. E ele botava esses assentos para cada um. E aí botava salzinho para eles, dava sal, dava limão para eles botarem na comida. Assim como Narada Rishi ele explicou para Vyasadeva, da mesma maneira, ele serviu, assim como Narada Rishi explicou para Vyasadeva como que ele serviu os Vaishnavas, Gurudeva Vamana Goswami Maharaj também serviu os Vaishnavas, especialmente sob a orientação de Narahari Prabhu. Eu costumava cortar vegetais. Ele cortava vegetais muito bem. E ele cortava muito belamente. Ele cortava tudo do mesmo tamanho, direitinho. Mesmo o repolho. Havia o Bhakti Vinoda Institute próximo dali. E ele conseguiu admissão nessa instituição. Ele foi admitido ali, matriculado. E certo dia estava chovendo muito. Então e naquele momento, Narahari Prabhu falou para ele: "Tá chovendo muito, não precisa ir para aula não." E aí, naquela época, os brahmacharis só tinham um par de roupa, um dhoti. Era só um, não eram muitos. Então falou: já que você não vai para o colégio, aproveita para lavar sua roupa. E aí ele ficou de gamcha e ficou cortando vegetais. E aí Bhaktisiddhanta Prabhupada estava regressando do Bhajana Kutir de Mayapur. E aí ele foi lá e viu ele de gamcha cortando vegetais. Sadhana Sevaka Brahmachari era o nome de Srila Vamana Goswami Maharaj. E aí ele falou: "Você não foi para aula hoje?" Narahari Prabhu disse: "Prabhupada, hoje está chovendo, por isso." Mas Prabhupada, por isso que ele não foi. Foi explicado a ele. Mas ele disse: "Não, você tem que ir para a escola." Então ele pensou: o que eu faço? Eu já lavei minha roupa. E ele pensou: eu quero satisfazer o desejo de Prabhupada, mas como que eu vou fazer para ir para a escola? Então ele contou: eu fui para o meu quarto e orei para Nishinradeva, porque ele tinha dado o Nishinradeva para ele. Se você cantar para Nishinradeva, então, pela instrução de Prabhupada, ele tinha desejo de ir para o colégio, mas só tinha uma gancha. Não dava para ir de gancha para o colégio. Mas, quando o Gurudeva entrou no quarto e viu as roupas, enquanto ele estava ali, Sadhana Sevaka Maharaj estava ali cantando os mantras, aí a roupa dele secou e ficou parecendo até que estava passadinha.
E aí ele foi para a escola. Quando ele viu a roupa dele estava seca, ele pegou e foi para a escola. E aí Prabhupada perguntou, cadê Sadhana Sevaka Brahmachari? E aí perguntaram, cadê ele? Ah, ele acabou de voltar do colégio. Aí ele falou, ué, mas você tinha lavado sua roupa, como é que você conseguiu ir para o colégio? Gurudeva sabe de tudo, mas ele está dando um ensinamento. Você tinha lavado sua roupa, então com que roupa você foi para o colégio? Aí Srila Vamana Goswami Maharaj disse, eu só fiquei cantando o Nishinra Mantra e orando para Nishinra Deva, e quando eu abri meus olhos, as roupas estavam secas. E aí quando o Prabhupada viu isso, ele começou a chorar. Como que Nishinra Deva tem Bhakta Vatsala pelos seus devotos, já Nishinra Deva. O Nishinra Mantra é muito especial. Não apenas uma, mas 3 vezes esse Nishinra Deva dá misericórdia como um milagre. E ele tinha muita intimidade e apego a Vinoda Vihari Brahmachari. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que era Vinoda Vihari Brahmachari, dava muita afeição para ele. Após o desaparecimento de Prabhupada na Gaudiya Mata, de Bhaktisiddhanta Prabhupada, aconteceram algumas coisas na Gaudiya Mata. E aí as pessoas foram para a cadeia. Teve um problema que os Vaishnavas foram presos. E aí só sobrou Sadhana Sevaka Brahmachari. E ele não tinha ainda Diksha Mantras. E havia uma regra, que aquele que não é iniciado, ele não poderia cozinhar. A comida dele não seria aceita. Então, ele estava na prisão, e na prisão ele recebeu Diksha Mantras de Vinoda Vihari Brahmachari. E aí ele cozinhou a prasada e levava para os Vaishnavas na prisão. Ele cozinhava tudo. Então, Vinoda Vihari Brahmachari, ele era tão rendido. E Guru Padma falou, ele mesmo, agora mesmo vocês ouviram que na Gaudiya Vedanta Samiti, que foi estabelecida por Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, há 3 pessoas que estabeleceram: Narasimha Maharaj, Abhay Charanadeva, que era Bhaktivedanta Swami Maharaja, e também Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Eles estavam lá presentes na ocasião do estabelecimento da Gaudiya Vedanta Samiti. E como eles costumavam servir o Guru, isso é tão surpreendente. Nós devemos aprender. Gurudeva disse, sempre eu quero servir. Vinoda Vihari Bhaktivedanta Pragyana Keshava Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj costumava ditar, e Srila Vamana Goswami Maharaj escrevia. E não havia necessidade de editar nada, porque ele não errava nunca. O que ele escrevia já ia direto para a impressão. No dia seguinte já era impresso. Certa vez, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, no Navadvipa Parikrama, estava falando com as pessoas, estava falando, e Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj estava escrevendo. E aí, no dia seguinte, foi Nishinra Pali. E essa pátrica, essa revista que ia ser impressa, foi
escrita para Nishinradeva. Não havia necessidade de editar nada. O que ele ouvia uma vez, ele já se lembrava. Se ele ouvia um sloka uma vez, ele já aprendia. Certa vez, perguntaram para ele, quantos slokas você sabe? Eu ouvi diretamente da boca dele. Se eu falar continuamente por 6 dias e 6 noites, slokas, ainda assim eu não vou terminar de falar quantos slokas eu sei. Os Gauriya Vaishnavas lhe deram o título de Gauriya, dicionário Gauriya, Gaudiya. E ele lembrava até a edição que o livro tinha sido publicado, tudo. Milhares de escritores estavam lá na biblioteca. E aí eu perguntei para Gurudeva, você já leu todos esses livros? Ele falou, sim, eu li todos eles. Como é possível que ele tenha lido tanto livro assim? Se você for... Como é possível que ele tinha lido tantos grupos? Acho que tinha até a anotação dele nos livros. Então não é possível descrever todas as glórias de Gurudeva. É imenso, infinito. Ele tinha um humor muito sério e muito grave. Não é possível compreender. Ele... Fisicamente, eu não pude me associar muito com ele, porque quando eu ficava em Navadvipa, então, Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaja, pela misericordiosa dele, ele me levou a Mathura. E aí eu fiquei lá. Mas Srila Vamana Goswami Maharaj, uma vez por ano, ele nos pegava e nos levava até Gora Purnima. Uma vez por ano. E o resto do tempo nós ficávamos em Mathura. E nós ficávamos absortos em seva lá, e naquele tempo, o templo de Mathura não tinha uma situação econômica favorável, então eu continuava aí de casa em casa. Não há uma casa em Mathura que eu não tenha batido na porta. Todos os dias, das 7h30 da manhã, a partir das 7h30 da manhã, eu ia e voltava às 2 da tarde. Eu não estou falando isso para me glorificar, mas é que como eu estava muito ocupado, eu não podia me associar com Srila Vamana Goswami Maharaj. Os seus devotos, os seus servos, quando eles vieram, eles costumavam ouvir este kata. Como o Maharaj também explica. O caráter dele era muito transcendental. Ele é a corporificação dos slokas. Ele era como a deidade que preside esse sloka. Está falando de um sloka específico.
ele era, Srila Vamana Goswami Maharaj era sênior em relação a Srila Narayana Goswami Maharaj, porque ele tinha tomado iniciação de Prabhupada, Harinama, mas ainda assim ele dava tanto respeito a Srila Narayana Goswami Maharaj. Eu vi isso com os meus próprios olhos, quando eu vim de Mathura e voltei a Devananda Gaudiya Mata, eu vi Srila Vamana Goswami Maharaj dando Dandavati Pranamas a Srila Narayana Goswami Maharaj. Por quê? Porque ele respeitava quem servia o Guru. O Guru Seva deve ser sempre respeitado. Aqueles que servem o Guru, eu dou pranamas a eles. Trinada Pisunite, muito profundo e seriamente. Ele não costumava falar muito nas assembleias. Mesmo no Navadvipa Parikrama, todos os acharyas, sannyas costumavam sentar. Mas os discípulos queriam ouvir Harikatha de quem? Do Gurudeva deles. Isso é natural, é a tendência. Querem ouvir o Harikatha da boca do Guru, isso é natural. O que os discípulos querem? Ouvir algo da boca de Gurudeva. Eu vim de muito longe, ok, Vaishnava é Guru, e Guru é Vaishnava. Mas se você analisar profundamente, todos os discípulos querem o quê? Ouvir Harikatha das bocas de seu Gurudeva. Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj falava muito pouco. Embora ele fosse o Acharya, ele dizia: dê o microfone a Srila Narayana Goswami Maharaj e então a Srila Trivikrama Goswami Maharaj. E aí, 5:30 ele falava, mas não muito. Em 5 minutos ele expressava tudo muito rapidamente. No Navadvipa Parikrama, o que acontecia? Havia brigas de amor. Srila Trivikrama Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj discutiam muita filosofia e parecia que eles estavam brigando um com o outro, mas isso não é verdade. Não, acho que Srila Narayana Goswami Maharaj discutia com Srila Trivikrama Maharaj e Srila Vamana Goswami Maharaj falava no final. E aí ele dava a conclusão. Então Srila Vamana Goswami Maharaj falava no final e aí ele dava a conclusão defendendo o Katha de Srila Narayana Goswami Maharaj. No Samuda Gata, Samuda Gata, havia discussão entre eles e Srila Narayana Goswami Maharaj pegava o lado de Samuda Sena e Srila Trivikrama Maharaj de Bhima. E aí eles faziam um katha, discutiam bastante e aí no final Srila Vamana Goswami Maharaj defendia Samudra Sena, que era o katha de Srila Narayana Goswami Maharaj. As glórias de Guru Pada Padma são únicas e sem paralelos. Eles são eternos associados de Srimati Radhika. Mas nos últimos 2 anos, ele ficou sem falar. Em 2004 e 2005, ele não falou nada. Mas quando Srila Narayana Goswami Maharaj chegou, ele falou com ele. A única coisa que ele falava era Hare Krishna.
e era proibido tocar o pé dele. E o tempo todo, lágrimas caíam dos olhos dele e ele cantava com profunda absorção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí, se alguém fizesse uma pergunta, ele dizia Hare Krishna. Assim como nós ouvimos sobre o caráter de Madhavendra Puripada, como ele estava absorto em humores estáticos, chorando. A filha de Vishabhanu, Radha Thakurani, ele explicava os slokas muito belamente. E ele falava muito pouco. Ele não falava muito Rasa Katha. Mas indiretamente ele falava tudo. Dasya Sakya Vatsalya. As pessoas. Dasya Sakya Vatsalya são mais fáceis de ser compreendido, mas Madhurya Rasa não. E aí ele costumava citar esse sloka e falava sobre isso. No Champahati Katha, lugar de Jadeva Goswami, ele expressava esse sloka. Indiretamente ele dizia tudo. Ele sabia muitas línguas. Assim como Prabhupada, ele tinha o inglês dele era muito erudito. E o seu hindi era extraordinário. E ele falava também Bengala. Bhakti só se manifesta por vê-lo, se manifesta apenas por vê-lo. Se você apenas ter o darshana dele, isso já purifica tudo por ter o darshana dele. Se você tiver o darshana de um Vaishnava puro, já se purifica. Então eu oro para aqueles não precisa nem fazer nada, o darshana dele já purifica tudo. Quando os devotos ocidentais vinham ouvir Harikatha de Srila Narayana Goswami Maharaj, ele falava, vai ver Srila Vamana Goswami Maharaj. E ele dizia, Hare Krishna. E Gurudeva, e diziam para Gurudeva, vai para o ocidente, Srila Vamana Goswami Maharaj. Ele dizia, eu não vou não, você é que vem até aqui. Srila Trivikram Maharaj era muito respeitável e dava muito exemplo. Não era Ele não fez nenhum discípulo. Os discípulos celebram o aparecimento do Gurudeva. O Diksha e Siksha Guru celebram o aparecimento e desaparecimento do Guru. Mas Srila Trivikram Maharaj e Srila Vamana Goswami Maharaj vieram juntos e desapareceram juntos. Eles têm desaparecimento na mesma data, no mesmo Tithi.
E Shila Narayana Goswami Maharaj também tem uma lila muito bela. O desaparecimento dele é no dia do aparecimento de Shila Vamana Goswami Maharaj. Morne Amavasya. Nesse dia, que é o dia do de Vamana Goswami Maharaj. E Navami Nititi é o dia do aparecimento de Shila Vamana Goswami Maharaj e desaparecimento de Shila Narayana Goswami Maharaj. Então, o aparecimento e desaparecimento desses acharyas estão conectados. Tais gurus são transcendentais. Narottam Shamananda Srinivasa. Assim como eles eram 3 pilares, Shila Trivikrama, Shila Narayana Goswami Maharaj e Shila Vamana Maharaj eram os 3 pilares da Vedanta Samiti. Eram como Brahma, Vishnu e Shiva, Maheshvara. Shila Vamana Goswami Maharaj dava Dikshamanta e criava. Shila Trivikrama Maharaj, ele destruía. Vocês já ouviram destruir os anartas? Vocês já ouviram as aulas dele? O kata dele era muito forte. E Shila Narayana Goswami Maharaj tinha a responsabilidade de nutrir e manter tudo. Então veja, o nome dele era Narayana, porque ele deu abrigo a todos, ele nutre a todos. E Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj, ele dava abrigo a todos, ele não discriminava. Ele não pensa quem é discípulo dele ou não. Ele dizia, os seus discípulos são meus e os seus discípulos são... Os meus discípulos são seus, os seus discípulos são meus. Tal humor vim. Hoje em dia as pessoas dizem, meu discípulo, meu discípulo. Por isso que as pessoas brigam, essa é a causa das brigas. Essa é a raiz das brigas. Se você entender sobre Guru Tattva, se você entender a Kanda Guru Tattva Baladeva Prabhu, todos estamos na família de Chaitanya Prabhu, sob a orientação de Baladeva Prabhu, todos devem servir o casal divino. Com esse humor, ninguém vai brigar. Vishakala Pataru Vaishya, Kripa Sindhu Vaishya, Patitano Paveni Bhyo, Vaishnave Bhyo Namo Namaha. बड़े सुंदर रूप से महाराज जी ने अपने गुरु महाराज जी के वैशिष्टत्व की महिमा को वर्णन किया और प्राय सभी वक्ताओं ने बड़ी समान बात कही जिन्होंने शिव महाराज जी का दर्शन किया शिव के महाराज जी कैसा गंभीर स्वभाव एकदम गंभीर जैसे भरा होता क्योंकि बाल्यकाल से ही समस्त प्रभुपाद के गणों की उन्होंने सेवा की समस्त प्रभुपाद और इतना कुछ सुन लिया इतना कुछ उनके हृदय में इसलिए जब वो कथा कहते हैं ना जब वो कथा कहते हैं तो उस कथा में गुरु जी की कथा या गुरुवर्गों की कथा कहकर अपनी प्रतिष्ठा नहीं की जाती उनकी कथा की प्रतिष्ठा की जाती गुरु की महिमा गुरु की कथा को लेकर